boa noite. Hoje eu vim com um tema de saúde pública, que é a depressão e a ansiedade, que muitos brasileiros andam sofrendo ultimamente. A depressão, ela é de fundo emocional, ela faz com que a pessoa se feche num mundo que é só dela, né? E faz com que ela sinta vontade de fazer coisas com que ela fazia com tanta alegria. E isso pode ser ocasionado por vários motivos, seja perca de trabalho, seja rompimento de relacionamento, seja a morte de alguém. São N fatores que fazem com que a pessoa desencadeie a depressão. E como identificar uma pessoa que está depressiva? A pessoa que ela se isola muito, que ela se fecha, que ela não quer mais conversar, ela não tem mais o convívio social. Essa pessoa, ela pode estar na tua família, ela pode ser você mesmo que está me assistindo hoje. Então, ela acha que o mundo para ela não faz mais sentido, que as coisas não fazem mais sentido, que acabou. E isso faz com que desencadeie também uma outra e grave, não vou te dizer doença não, mas uma fatalidade, que é o suicídio. Muitas pessoas, elas acabam dando fim na própria vida porque acham que não tem mais jeito, não tem mais saída, para que ficar nesse mundo? Então, assim, nós temos em números hoje 322 milhões de pessoas que têm depressão. Isso segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Então você imagina quantas pessoas estão sofrendo sozinhas e caladas hoje em dia, né? Porque com certeza temos mais pessoas aí. Essas com certeza são pessoas que estão em tratamento, pessoas que já foram identificadas, mas nós temos as pessoas que sofrem calada, que elas acham que o mundo é super bonito, mostram para fora que as coisas estão bem mais dentro de si, elas estão morrendo por dentro. E você também pode identificar uma pessoa dessa, conversar, porque a pessoa, ela quer ser ouvida, ela precisa ser ouvida. Às vezes ela vai até você porque ela quer conversar. Seja um ouvinte, não critique, não diga que é frescura, porque a depressão, ela é considerada como uma frescura, como, não tenho o que fazer, tá querendo aparecer, tá querendo chamar atenção. Mas a depressão hoje em dia, ela é considerada sim uma doença. Sim, ela é uma doença, ela é uma doença da alma, ela é uma doença da cabeça da própria pessoa. Então, se não pode ajudar, não atrapalhe também, porque a pessoa, ela se sente acuada, sem ter para onde andar, sem ter para onde correr. E às vezes ela quer ser só ouvida, quer ouvir, que a pessoa ouça o que ela tem para falar. Às vezes é um problema que pode ser simples, mas pode ser um problema grave. Às vezes foi alguma coisa que aconteceu no passado e ela guardou aquilo dentro dela e desencadeou essa tristeza. Então fique atento. E se você está passando por isso, procure uma USAFA, procure um posto médico. A gente tem as policlínicas, temos as USAFAs, temos as unidades da família. Procure. Não é vergonha você dizer que está doente. Não é vergonha você dizer, olha, eu sofro de depressão, levante essa bandeira, porque eu levanto a minha própria bandeira. Em alguns anos eu sofri de depressão, né, por um casamento frustrado, por não ter emprego e não poder sair daquele casamento. Então, eu me fechei,
Eu demorei muito tempo para identificar em mim que eu estava doente, que eu precisava de tratamento. Fiz tratamento sim com psicólogo, né, várias sessões, e isso foi me ajudando, mas depois eu descobri que eu tinha uma outra ajuda, que era Deus, né? Fui para a igreja e achei um caminho mais fácil para mim. Cada um vai procurar o seu caminho e achar o que é mais fácil e mais prático para si próprio. Eu tenho os meus anjos que me rodeiam, que quando eu sumo, eles já vêm atrás de mim, preocupados, querendo saber o que houve, por que eu não fui ao culto. Então, eu não me sinto mais sozinha. E quando eu sinto, eu pego o telefone e ligo, falo, olha, tô precisando conversar. Tenho amigas que também sofrem do mesmo problema e que a gente compartilha uma dor da outra, porque não é porque às vezes eu tô bem, às vezes eu tô bem, mas às vezes eu não estou. Então, quando eu não tô bem, eu vou procurar ajuda. E quando eu tô bem, eu vou ajudar a quem está num rebaixamento da doença. Então fique de olho no seu parente, no teu vizinho. Não vamos deixar com que seja só um problema da pessoa, porque o mundo ele precisa de mais amor, de mais eu me importo com você, não de eu me importo só comigo. E a ansiedade, ela ainda não é considerada como uma doença, e sim como um estado emocional, né? Porque ela desencadeia sintomas que se assemelham a um infarto. Ela é tão parecida com infarto, dormência nos membros inferiores, que são mãos, dormência na língua, né? Às vezes, tremores, suor frio, também dores torácicas, queimação torácica, falta de ar. Então, identifique quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade ou quando ela está tendo realmente um infarto. Chame o SAMU, ligue para 192, acompanhe essa pessoa, ampare ela, acalme ela, porque às vezes a gente tem crise de ansiedade dentro de casa, a gente precisa ser amparado, a gente precisa de alguém que fale, olha, respira, eu tô aqui, né? Só no Brasil, pela OMS, são 18 milhões e meio de pessoas que sofrem desse transtorno. E ela não é considerada ainda uma doença, então não há medicamentos ainda propriamente ditos para isso, né? Precisa de muito estudo, precisa ser estudado ainda o que desencadeia, né? Porque às vezes é um trauma de infância, a ansiedade ela é desencadeada por dores muito fortes em você, algum trauma muito forte, perca de alguém, um assalto, um acidente, isso desencadeia a ansiedade. Então seja amigo. Quando você identificar alguém que esteja também nesse quadro clínico, ajude. Eu tô aqui para ajudar alguém que possa estar me vendo e me ouvindo e que pensa, caramba, eu me identifiquei, eu preciso de ajuda. Eu sozinho não consigo, porque doença nenhuma você consegue sozinho. Você precisa de ajuda, precisa de acompanhamento. E se Deus deixou os médicos pra gente, a gente tem que usar. A nossa fé, ela move o mundo e ela move tudo que nós quisermos. Então, assim, eu consegui lutar contra a depressão depois de muitos anos em tratamento, mas eu tenho rebaixamento da doença, sim. Eu sinto, sim, às vezes uma tristeza, às vezes eu sinto, sim, aquela angústia, aquela vontade de chorar, aquele sentimento preso dentro de mim. Mas eu corro
e peço ajuda, peço oração, eu peço socorro. E assim, peça socorro você também. Vá para um amigo mais próximo, faça essa ponte. Se você tem vergonha de ir até um posto de saúde, até uma USAFA, converse com alguém que seja muito íntimo, muito próximo. Essa pessoa vai te aconselhar, procura um médico, porque essa doença ela precisa ser tratada. É uma doença da alma, é uma doença do ser humano. E a humanidade está sofrendo disso. 322 milhões só no Brasil, você imagina o quanto há no mundo. Então, que não seja só uma doença, que não seja só uma pessoa, que sejamos uma corrente, porque nós temos que formar uma rede de proteção. Eu protejo você, você protege o outro, um vai protegendo o outro, como uma família, como uma rede. Na minha família há casos de depressão, né? E que a gente fica sempre ali, vamos sentar, vamos conversar, não vamos deixar sozinha, quer falar, quer conversar. Quando a pessoa não quer, a gente deixa. No tempo dela, ela vem até a gente senta e ouve. Não critique nunca quem tem depressão. Nunca fale que é uma frescura, nunca diga que ela não tem o que fazer. Porque com a mesma medida que a gente mede, nós também seremos medidos. Então, assim, é importante você conseguir identificar uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que está muito chorosa, uma pessoa que está muito irritada, uma pessoa que está muito triste. Às vezes, até alegria demais, euforia demais, pode ser também depressão. Então, fique de olho, observe bem a si mesmo, seu familiar, a seu vizinho. Faça essa rede de proteção. Vamos fazer com que possamos atingir muitas pessoas que às vezes não têm a consciência do mal que isso afeta na nossa vida. Né? A gente vê muitas pessoas se suicidando porque acham que não precisam mais viver, porque os problemas que elas têm são maiores. E às vezes não. Às vezes ela precisava de um abraço, às vezes ela precisava de uma conversa. Então vá lá, converse com seu amigo, com seu parente. Dê esse minuto, segundos, horas para uma pessoa que você queira bem. Isso é interessante. Você se doar para quem precisa. E é só isso. Boa noite.